Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 62. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Capítulo 3 das Fundações. Artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de 1. Assistência social. 2. Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. 3. A educação. 4. Saúde. 5. Segurança alimentar e nutricional. 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9. Atividades religiosas. E o inciso 10, que foi vetado, né? Ele havia sido incluído pela Lei 13.151 de 2015, bem como esse rol inteiro do parágrafo único, né? Porém, o inciso 10 foi vetado. Então, esse é o artigo 62 que trata, iniciando o capítulo 3 das fundações. As fundações são uma espécie de pessoa jurídica, né, que é instituída através de uma dotação especial de bens, ou seja, dado uma destinação para aqueles bens, né? Então, uma fundação, ela é um patrimônio que foi afetado, é um patrimônio que foi destinado a uma finalidade específica através da vontade de algum instituidor. E esse instituidor, ele elaborou esse ato através da escritura pública de dotação de bens, ou seja, através de um ato inter vivos, através de um documento público, ele destina aqueles bens para essa finalidade, ou mesmo através aí de um ato mortis causa, ou seja, através de um ato após a sua morte, que é o caso, por exemplo, de um testamento. Então, o instituidor ele pode instituir essa fundação tanto por escritura pública de dotação de bens quanto pelo testamento. Então, essa é uma espécie de pessoa jurídica que não é formada propriamente por pessoas naturais, como é o caso da associação, em que se juntam determinadas pessoas com a finalidade não lucrativa. Né? No caso aí das fundações, na verdade, é uma reunião de bens que é direcionado, que é dado um determinado fim, uma determinada finalidade. Né? Então, é um conjunto de bens reunido por ato unilateral do instituidor, um ato próprio do instituidor, e a aquisição da personalidade exige então essa dupla distinção, essas duas fases, né? Primeiro o ato de instituição e depois a própria destinação propriamente, né? Então cria-se a fundação com a definição dos bens a serem destinados à finalidade, né, escolhida pelo instituidor, e o que se denomina, né, um ato de instituição, e em seguida elabora-se o que é chamado de estatuto, que vai disciplinar esse funcionamento. Então, o instituidor elabora a sua lista de bens, coloca aquilo à disposição, depois elabora um estatuto de como aquilo será gerenciado, como aquilo será realizado. Então, está escrito aqui no artigo 62 no caput, né? Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, escolhendo bens livres, aqueles que não têm um direcionamento próprio, né? Não são passíveis aí de estarem vinculados a alguma relação jurídica, então são bens livres, né? Especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Então, reúne-se os bens e diz: esses bens têm determinadas finalidades e devem ser administrados dessa forma. E que o parágrafo único ele tenta definir quais temas que poderiam estar relacionados a essa fundação. Né? Geralmente são fins nesse sentido, né? A fundação somente poderá constituir-se para fins de assistência social, né, dentro daquele âmbito, né, de prestar assistência a toda uma coletividade, a toda uma sociedade, né, utilizando aí dos métodos da própria ciência da assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação,
saúde, segurança alimentar e nutricional, tudo isso sem uma finalidade lucrativa, porque são meios, né, de garantir aí uma melhor condição de vida para todas as pessoas na sociedade. Ainda, a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, a pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações, tudo isso em termos aí de conhecimento. Então, tanto da educação quanto na cultura e quanto na pesquisa científica estão dentro do âmbito da educação, do conhecimento, né? Agora, no âmbito de assistência, de atuação complementar aí do Estado, temos a assistência social, temos a saúde, a segurança alimentar, tudo isso relacionado à própria assistência, à própria atuação aí em conjunto com o Estado. E ainda o inciso 8, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, né? Então aqui já também está dentro do âmbito da educação, né? Promoção da ética, da cidadania, da democracia e promovendo o conhecimento relativos aos direitos humanos. E no inciso 9, atividades religiosas. Então podem ser determinados aí para o artigo 62, né? Essas finalidades da fundação. Há uma discussão doutrinária, né, se esse artigo 62, parágrafo único, seria um rol taxativo, ou seja, se somente poderiam existir fundações conforme esses temas determinados, com essas finalidades determinadas do parágrafo único, né? A jurisprudência e algumas decisões, alguns comentários sobre isso, né, da doutrina especificamente, trata de que esse parágrafo único ele deve ser interpretado de modo a excluir apenas as fundações com fins lucrativas, né? Então, essa exclusão nessa expressão somente é para tentar ser interpretado de modo a excluir as fundações com finalidades lucrativas, né? A fundação ela pode ter então determinada finalidade lucrativa, porém, em geral, dentro do parágrafo único são as finalidades sem fins lucrativos. Então, por isso, o artigo 62, parágrafo único, tenta reduzir isso, né? Elencar e dizer que esses são aqueles tipos de fundações, né? Aqueles tipos de fundações que não têm finalidade lucrativa, conforme aí o artigo 62, parágrafo único. Porque existe a possibilidade, né, de criar fundações com outras finalidades que não sejam compreendidas, que não estão elencados na própria lei, né, do próprio código, né? Então, essa lei, a Lei 13.151 de 2015, né, que modificou o parágrafo único, ele tentou aproximar, né, o dispositivo da realidade social, né, ampliou o rol, né, passando a abarcar outras finalidades que também podem ser alcançadas pela forma fundacional propriamente, né? Então, mesmo o rol ele sendo ampliado, né, não há fundamentos para que se verifique que essas finalidades elas sejam é, exaustivas, né? Elas podem apenas apresentar um norte, né? E a inteligência humana ela sempre vai apresentar outras possibilidades além dessas que estão elencadas. Então, é um rol exemplificativo, porém que reduz aí deve ser interpretado aí para excluir as fundações com finalidades lucrativas, né? Então, há a possibilidade, mesmo estando fora da lista, ser encontrado aí outros tipos de fundações que não há impedimento aí para a adoção, né, de outras finalidades propriamente. Então, esse é o artigo 62 do Código Civil, tratando aí das fundações. E é importante ressaltar também o enunciado número 8 do Conselho da Jornada de Direito Civil, né, do Conselho da Justiça Federal. O enunciado 8 diz o seguinte: artigo 62, parágrafo único. A constituição da Fundação para fins científicos, educacionais ou de promoção do meio ambiente está compreendido no Código Civil, no artigo 62, parágrafo único, o que já foi posteriormente modificado e acrescido aí no próprio Código. Então, esse é o artigo 62 do Código Civil.